Mas nós vimos que ele estava com 7 centavos de reserva. Agora já subiu para 43 centavos. Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar do principal fundo imobiliário da Bolsa de Logística, o HGLG, Fundo da Pátria. Vamos ver seu relatório gerencial, suas principais informações na ordem e no final do vídeo eu trago a minha opinião. Lembrando que nada que aparecer nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas de ativo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Relatório mensal referente a junho de 2026. Objetivo do fundo. O fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis prontos. O fundo teve início em março de 2011. Ele é gerido pela Pátria, administrado pelo Banco Genial. Taxa de administração total 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Então a taxa de administração tranquila, baratinha e não tem taxa de performance. Ele traz um panorama do cenário macro. Se você quiser ler, você pausa o vídeo aí e lê direitinho. A partir daqui ele já traz a comentário de gestão referente ao fundo. Mas antes vamos ver seus indicadores financeiros imobiliários. Ele tem uma patrimônio líquido de 7,6 bi, a cota patrimonial de R$ 166,60, o valor de mercado de 6,9 bi ou uma cota mercado de R$ 151. Lembrando que isso daqui foi no fechamento do relatório. PVP de 0,91, então está quase 10% de desconto. Seus indicadores imobiliários, cerca de 42 imóveis, 186 locatários, uma BL total de 2,3 milhões de metros quadrados, um prazo médio de aluguel de 4,3 anos, vacância física de 3,1% e a vacância financeira de 2%. Valor médio do portfólio, que leva em consideração o valor de mercado, de R$ 3.248 o metro quadrado. E o aluguel médio do portfólio de R$ 27 o metro quadrado. Antes de voltarmos para o comentário de gestão, vamos dar uma olhada na ordem, nas suas principais informações hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 16/7. Ele está com a taxa de 148,93, PVP de 0,90, então está com 10% de desconto. E o HGLG ficar com 10% de desconto é raro, viu? Muito raro. Está com dividendo yield dos últimos 12 meses de 8,86%. A vacância nós já vimos, mas segundo a ordem de 3,90%. Uma alavancagem bruta de 14%. E a liquidez média, que aqui leva em consideração os últimos 2 meses, de 14 milhões. Então uma ótima liquidez média diária. Sua variação está positiva em 0,84% nos últimos 12 meses. Sua cotação mínima foi 144,74 e a máxima 158,97. Então ele está mais perto da mínima do que da máxima. Mas acredito eu, pelo menos no curto prazo, ele não vai chegar na mínima não. Aqui tem um método de Gordon descontado, que ele faz o preço teto através dos dividendos. O Gordon, a sua cotação deveria estar no máximo 134,79, ou seja, ele não tem margem de segurança para novos aportes, segundo o Gordon, certo? Seu portfólio, 84% é imóveis, 12% é ações de sociedade, que isso aqui é SPE, 3% em fundo imobiliário e 0,57% em imóveis, em caixa, desculpa. Aqui, segundo a ordem, tem 41 imóveis, nós vamos ver no relatório que está um pouquinho diferente. Valor patrimonial, o valor da cota está praticamente a mesma coisa, 573 mil cotistas, último rendimento 1,10 por cota. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir, se você é novo no canal, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar notificações. Deixe aí nos comentários para você qual é melhor, o HGLG, o BTLG ou até algum outro que você acredita que seja melhor. Então voltamos para o relatório. Comentário de gestão, referente a junho de 2026. Ele destaca aqui abaixo. Resultado: em junho o fundo apresentou uma receita total de 1,73 por cota e um resultado de 1,47 por cota. Qual que é a diferença da receita para o resultado? A diferença é que ele pega a receita, tira a despesa e dá o resultado. Aqui ele destaca que teve um driver
diferente nesse mês, com a conclusão do empreendimento. Então ele concluiu a sua obra e conseguiu um lucro com a SPE da obra de 14,7 milhões. Movimento recorrente e desenvolvimento do fundo, que foi o G200 e o G300. Então ele concluiu o G200 e o G300. E ele destaca aqui, ó, por se tratar de majoritariamente de aluguéis, o fundo trata esse resultado como resultado recorrente. Então para o fundo, esse resultado, lucro de 14,7 milhões. A distribuição de rendimento continua 1,10 por cota. Nós vamos ver na DRE que esse valor aqui vai ajudar bastante o fundo. Movimentações locatário. Então, no mês ele teve das seguintes movimentações. No ativo de Guarulhos, teve a entrada da Fuleda. Lá no Cislog Galeão, a entrada do Chinedux. Acho que é assim que fala. E lá no ativo CLE, teve uma saída da TLS. Em comparação, entrou a Shopee no ativo. Saiu um, entrou outro. Mas ele não fala por quantos de ABL que foi da saída nem da entrada. Mas ele destaca que a vacância física reduziu para 3,1%. Mas ele destaca que a partir do mês que vem, de julho, no caso esse mês, né? Mas no próximo relatório, essa vacância subirá de 3,1 para 3,3. Além das movimentações descritas acima, temos mapeada a saída da Cargill do ativo de Goiânia, prevista para início do ano que vem, que levará a vacância para 4%. Que ele traz sobre a alavancagem financeira, o fundo encerrou o mês com 8,7% de alavancagem financeira no portfólio e 10,3% se considerarmos o volume da dívida contraída via SPE. Então, no total é de 10,3% a sua alavancagem financeira. Já o seguinte desenvolvimento, a obra do ativo HGLG Simões Filhos, que é o Gen 100, foi concluída. E eles continuam o monitoramento das obras do galpão G200 no empreendimento logístico Simões Filhos também. O destaque do mês foi a conclusão da assinatura do contrato BTS com o Mercado Livre para o ativo HGLG Itupeva G400. Esse empreendimento terá cerca de 52 mil metros quadrados de ABL e um valor de locação de R$ 37 o metro quadrado. Nós podemos ver que hoje a taxa média do fundo de aluguel é de 27. Então, esse BTS foi com a taxa de locação R$ 10 acima do que o aluguel médio do portfólio. Ele destaca que o yield on cost estimado do G400 passa a ser aproximadamente de 11,8% após a conclusão da obra. Aqui ele traz a consolidação da GE, que é para incorporar o LVBI e a Brickfield, já que o PATL ele já comprou. O status do processo. No momento estamos aguardando um parecer da CVM, a nossa consulta sobre a não concessão do direito de reembolso em caso de reorganização societária para os fundos envolvidos na transação. Ou seja, ele está esperando a CVM falar para ele que os cotistas do fundo que não concordar com essa incorporação não terá o direito a reembolso do valor da cota. Isso já não saiu quando anunciou essa incorporação. Mas o cronograma aqui, ele acredita que no segundo semestre de 2026 sairá o parecer da CVM. Aí, em até 90 dias depois do parecer, ele faz a incorporação do LVBI e do fundo da Brookfield. Que ele traz a performance no mês. Então ele teve a performance no mês negativo em 2,3%. Com isso, ele perdeu do IFIX e perdeu do CDI bruto na performance do mês. Que ele está a distribuição por cota, vem mantendo 1,10 há muito tempo. O dividendo yield desse 1,10 pelo valor do fechamento do relatório, sobre a cota mercado de 8,7 e a cota patrimonial de 7,9. Aqui a DRE, demonstração dos resultados do exercício. Em junho, ele teve um total de receita, ele teve uma receita de locação de 76,2 milhões, receitas imobiliárias de 2,7 milhões e teve uma receita extraordinária negativo em 262 mil. Quando está em parênteses, é o mesmo de negativo, tá? Em demonstrações financeiras. Então ele teve uma receita total de 78,7 milhões, cerca de 1,73 por cota. Teve um total de despesa de 11,8 milhões, desse 5,5 milhões foi com a despesa financeira, que é os juros da sua alavancagem.
cerca de 2 centavos. Então teve um total de despesa de 26 centavos. Resultado distribuível de 1,47 e distribuiu 1,10. Lembrando que aqui tem um valor da SPE, que ele teve o lucro, então não se esqueça, mas segundo a própria gestora, para eles esse resultado é recorrente. Então, ele teve um ganho, um resultado acumulado de 37 centavos positivo, saindo de 7 centavos para 43 centavos. Apesar que ele não falou nada na DRE, não falou nada no relatório sobre o segundo semestre, se vai manter esse 1,10 ou não. Acredito eu que no próximo relatório ele deve trazer. Mas nos últimos 12 meses, peguei aqui acumulados 12 meses, ele teve um resultado de 525 milhões e distribuiu 528 milhões. Então ele distribuiu 3 milhões a mais do que ele gerou nos últimos 12 meses. E nesses últimos 12 meses ele teve um total de receita extraordinária de 26 milhões. Isso é bom, né? Porque sinal que ele está vendendo ativo, reciclando a carteira e fazendo ganho de capital para distribuir para os cotistas. Seja através de SPE, que seria o desenvolvimento, seja através de venda de imóvel. Que é a carteira, o tanto que ele tem imóveis, tanto que ele tem FIIs, tanto que ele tem CRI, não tem nada em CRI, nem nada em LSI. Mas ele tem cerca de 65 milhões em renda fixa e 11,8 milhões em parcelas a receber. E 180 milhões em outros. E em aquisições ele tem cerca de 1 milhão para pagar. Mas isso daqui vai perder de vista. Aqui no seu balanço patrimonial, então nos próximos 12 meses ele tem cerca de 11,8 milhões para receber, que foi uma venda de ativo. E nos próximos 12 meses, em questão em parcelas a pagar, ele tem a aquisição de CRIs, que seria a aquisição de CRIs ou ter sua alavancagem com os CRIs. Cerca de 58 milhões, aqui ele vai pagando parcelado, mês a mês. Cerca de TBI, seria os impostos, cerca de 4,3 milhões. E parcelas a pagar, seria imóveis que ele parcelou, tem que pagar cerca de 189 milhões. Se nós juntarmos aqui o que ele tem para receber, que ele tem de renda fixa, 65,7, mais 11,8 na parcelas a receber, e esses outros que ele não fala o que é, mas entra como receita. Então, ele teria um total de 257,9 milhões e tem que pagar 252,2 milhões nos próximos 12 meses, segundo seu balanço patrimonial do relatório. Tá tranquilo o que ele tem de passivo pelo que ele tem de ativo. Que traz essa alavancagem financeira, podemos ver que ele tem um total de 635 milhões para pagar em CRI, mas vai até 2036, então mais de 10 anos para pagar esse CRI. Em 2026 ele tem que pagar cerca de 27,9 milhões. Se ele fizesse só a retenção dos 5% que ele tem direito de fazer a cada semestre, ele já conseguiria pagar quase todo o saldo devedor de 2026 com os seus CRIs. Aqui ele traz seus 6 CRIs. Podemos ver que a sua taxa é tudo IPCA. O maior que esse IPCA mais 7,5. Na soma total, dá o IPCA mais 6, 6 e pouquinho. Hoje, só renda fixa tá pagando IPCA mais 8. Então, tá tranquilo. Que a distribuição geográfica, cerca de 57% dos seus imóveis aqui em São Paulo. Aqui seus ativos imobiliários. E aí destaque, ó, 40 ativos, 8 estados e mais de 2 milhões ABL, tá? 2 milhões de metros quadrados de ABL. Baixo histórico de vacância, realmente tem baixo histórico de vacância. A classe de seus ativos, 41% é AAA, 36% AA e 12% A. Tem alguns imóveis B e C. Alguns daqui devem ter sido imóveis que veio do PATL. Sua alocação por segmento locatário, 32% vende e-commerce, 15% do setor logístico, 11% do setor automotivo. Sua alocação por inquilino, 14% do Mercado Livre, 7% da Shopee e 6% da Volkswagen. Natureza dos contratos, 30% atípico, 70% típico. A alocação por indexador, 88% IPCA, 11% IGPM, tem 0, alguma coisa aqui de outros. Mês de reajuste dos seus contratos, teve cerca de 8% em junho, 7% em julho. Revisionais, ele ainda tem 18% de revisionais em aberto, ou seja, ainda está em negociação. Em 2026 ele tem mais de 12% de revisional dos contratos para negociar. Vencimentos dos contratos, tem 6% dos seus contratos vencendo ainda em 2026. Histórico de vacância vem subindo, tanto a física como a financeira. E começo do ano que vem ele indica que vai subir um pouquinho mais para 4%, mas 4% ainda é tranquilo. E a concentração dos seus ativos, aqui ele leva em consideração os imóveis. O imóvel DCB
representa 6% do seu VP, seguido pelo Imóvel Vinhedo com 5,73% e o DCC, que é 5,37%. Aqui ele traz a imagem dos imóveis, os 3 principais ativos, eu não falei, mas é tudo duplo aí, tá? Aqui ele traz as movimentações esperadas na carteira de locatários do fundo. Podemos ver que ele diminuiu de 3,9 em maio para 3,1 em junho e vai subir para 3,3. Já que mês que vem vai sair 3 locatários, vai entrar apenas um. E lá em outubro de 2026, ele ainda acredita que ainda vai sair mais um locatário, que é o Boticário. Aqui o upside de receita, certo? Ele teve 1,43 de receita de locação recorrente nesse momento. Ele tem 3 centavos de vacância. Se ele zerar essa vacância, sua receita aumenta de 3 centavos. Desconto e carência, ele ainda tem mais 2 centavos. Então, quando acabar esses descontos e as carências, vai subir para mais 2 centavos a sua receita. Então, se ele zerar a vacância, acabar a carência e o desconto, sua receita potencial pode subir para 1,48. Aqui ele traz seus imóveis em desenvolvimento. Lá no Simões Filho, no G200, está com cerca de 5% de obra e ele pretende entregar essa obra lá em julho de 2027. Já no G400, que foi que ele acabou de anunciar, que foi com o Mercado Livre, ele traz aqui o estudo. Se você quiser que eu traga um vídeo só para essa parte, para detalhar esse desenvolvimento do G400, deixa aí nos comentários. Se tiver pelo menos uns 10 comentários pedindo, eu trago o estudo só dessa parte. Mas ele planeja entregar no final desse ano, em dezembro de 2026, deve entregar 100%. Está com um acúmulo de quase 30% de evolução de obra. Já tem um acúmulo físico de 32,9%. É um BTS para o Mercado Livre. Nós vimos que quando acabar essa obra, ele vai ter um incremento de R$ 37,00 o metro quadrado nos seus aluguéis. Então, um ótimo BTS, um desenvolvimento que vai trazer bastante solidez para o portfólio. Sua carteira de fundo imobiliário, aqui eles esqueceram de mudar também, porque manteram a alocação de 3,4% do PL foi em relação ao mês passado. Hoje está em 2,6%, tá? Eu fiz as contas de tudo que pareceu que dá realmente 2,6%. Principal alocação dos fundos imobiliários é o INLG11, com menos de 1%. Seguido pelo XPIN e pelo CPLG11. Aqui nós não vemos, né, o GARI11. Geralmente estava em quase todos os fundos da pátria. Só a liquidez, ótima liquidez, nós já vimos lá em cima. Seu número de cotistas saiu de 573 mil cotistas para 578 mil. Então teve um aumento de cotista. A liquidez teve uma leve baixa, mas uma ótima liquidez, né? E aqui ele traz a pátria como gestora ao todo. Então aqui acaba o relatório gerencial do HGLG referente a junho. Então, na minha visão, apesar dele estar com a sua cota caindo nos últimos tempos, é um ótimo ativo. Se não for o melhor, está entre os 2 melhores. Ele briga pau a pau com o BTLG11. Na minha visão, no momento, eu gosto mais do BTLG. Lembrando que nada que aparecer aqui é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo, tá? Ele está num ótimo momento. Ele abriu 10% de desconto devido à turma fazer a arbitragem, né? 2 principais motivos na minha visão aqui, desses 10% de desconto. Primeiro, a incorporação da LVBI. Muita gente vendeu a cota do HGLG para comprar LVBI, porque na proporção de um outro compensaria mais comprar LVBI do que HGLG. E o segundo seria o receio do mercado dele conseguir manter esse 1,10 de rendimento por mês. Mas nós vimos que ele estava com 7 centavos de reserva. Agora já subiu para 43 centavos. Então, na minha visão, ele consegue manter esses 1,10 pelo menos com tranquilidade no segundo semestre. E saindo na incorporação, acredito eu que ele suba ainda mais seu dividendos, já que há muitos anos ele está esse 1,10. Esse é um dos pontos de crítica do mercado também para o HGLG, mas a turma esquece de um ponto, né? Então ele mantém-se uns 10 centavos, mas lá no passado ele pagava 1,10, mas o seu resultado recorrente era muito abaixo. Hoje em dia, nós podemos ver que ele está bem perto de 1,10 por cota de resultado recorrente. Então, se ele vender ativo, destravar lucro, ele vai conseguir subir ainda mais. Aí sair desse 1,10 e assim o mercado parar de bater no fundo. Então, na minha visão, um ótimo fundo.
se não for o primeiro. É o segundo fundo de logístico da Bolsa. Em questão de qualidade de portfólio e inquilino, ele é o primeiro. Mas no fundo total, eu acredito que o BTLG ainda seja melhor. No futuro, eu trago uma disputa comparativa entre o HGLG e o BTLG, para vermos qual que está melhor. Bom, esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama. E eu também. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário sobre o vídeo ou até mesmo uma recomendação de conteúdo que você gostaria no canal. Eu sou o Joe e até a próxima. Você é ruim, Joe?